Olá, sou Isivandro, sou psicoterapeuta e estou trazendo para você hoje esse áudio para conversarmos sobre o perdão. Esse, esse tema, né, que pode nos permitir o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa harmonização, ou que pode nos bloquear, nos travar, nos deixar em conflito, né? Então, é muito importante refletirmos sobre o perdão. E o perdão, ou a falta do perdão, ele diz respeito ao modo como nós gerimos os nossos sentimentos, a nossa capacidade de reagir a algumas situações. Com que sentimentos nós reagimos? Ao deixarmos de perdoar, nós nos fechamos e cultivamos sentimentos negativos que acabam nos paralisando, nos deixando descrentes em relação aos outros e em relação às nossas próprias capacidades. E já quando nós perdoamos, nós mobilizamos sentimentos positivos, nós nos vemos como capazes, nos vemos positivamente e vamos aprendendo a olhar para o outro de uma forma mais justa, né? Sem julgar, sem condenar. Mas esses sentimentos, né, que o perdão ou a falta de perdão podem mobilizar, eles estão associados ao nosso padrão mental. Os nossos pensamentos é que geram os sentimentos. Se o nosso padrão mental é positivo, é bem tratado, nós estaremos gerindo melhor os nossos sentimentos. Mas se nós somos conduzidos por maus pensamentos ou por pensamentos equivocados, certamente nós vamos estar cultivando sentimentos negativos, sentimentos que nos atrapalham como pessoa, como ser humano, na convivência do dia a dia. E aí a gente faz referência, né, ao pensar na necessidade de nós cuidarmos do nosso padrão mental, de nós estarmos aperfeiçoando, alterando o nosso padrão mental para que ele seja melhor. É importante que a gente reflita como que nós estamos com relação à mágoa. Nós temos uma tendência a nos magoarmos muito facilmente. Se isso acontece, se nós nos vemos em frustrações permanentes, em desânimo com relação aos outros, descontentamento conosco e mágoa, isso nos sinaliza que nós precisamos mudar a nossa visão, o modo como a gente olha para os acontecimentos, como nós olhamos para os outros, como nós nos olhamos. Porque a mágoa, ela, ela representa, né, no sentido real da palavra, mágoa quer dizer má água. Uma água ruim, uma água inadequada, uma água impura, uma água que nos prejudica. Nós poderíamos dizer que é um veneno, é uma água que faz mal. E nós, quando temos um padrão mental que precisa de cuidado, que precisa ser alterado, a gente acaba cultivando mágoas, a gente se fixa nas mágoas. A mágoa já chama um pouco a isso, né, para que nós
fiquemos nela. As pessoas que se magoam muito facilmente, elas têm muita dificuldade de sair da mágoa, porque a mágoa ela tem um magnetismo para que a pessoa se mantenha magoada. E ela pode levar alguns dias, semanas, meses ou anos, e talvez até décadas e séculos, para se libertar, às vezes, de um sentimento de mágoa. Então é algo que realmente merece a nossa atenção. Precisamos refletir qual o nosso grau de conexão com esse sentimento. Porque a gente não pode ficar fixado por tanto tempo a um sentimento tão negativo. Né? E o nosso padrão mental para as pessoas que são muito, das pessoas que são muito magoáveis, é um padrão mental também fixo, que tende a se manter inalterado. É tipo as pessoas que se magoam muito, elas também têm pensamentos que elas querem manter intactos, que elas não querem alterar. Dizem, não, esse é o meu modo de pensar. Essa é a minha visão, ninguém vai mudar. Eu não vou mudar. Então essa fixação das nossas ideias, essa não permissão que as nossas ideias se renovem, que as nossas ideias se ampliem, que as nossas ideias alcancem uma profundidade maior na interpretação da vida e dos acontecimentos, ela vai, essa não permissão vai nos fazer ficarmos pensando sempre do mesmo jeito, que não é algo muito positivo, porque a vida é dinâmica, né? O mundo muda, a cultura muda, nós mudamos permanentemente. Quando a gente é criança, a gente tem uma visão do mundo, a gente na juventude tem uma outra visão e a gente vai passando por fases, por etapas na vida. O nosso corpo muda, as nossas, as nossas ideias precisam mudar. Nós somos convidados também a darmos continuidade a essa maturação também das ideias. Senão a gente pode ter um corpo de adulto, um corpo maduro, mas a nossa cabeça, o nosso pensamento é infantil, né? É fazer beicinho, é dar as costas para as pessoas, é não ter a capacidade de chamar para conversar, de dialogar com maturidade, parte-se para um descontrole das emoções, né? Ou para o choro, ou para o querer bater no outro, tal como as crianças frustradas, né? As crianças que sofrem uma pequena frustração tendem a querer erguer a mão e bater nos outros, tendem a fazer beicinho e chorar para despertar a piedade dos outros. Então a gente precisa repensar, né, essa nossa postura, se nós estamos nos permitindo crescer, se nós estamos buscando essa mudança para nos fazermos melhores. Todo esforço nosso para nos mantermos os mesmos pode ter resultados muito traumáticos, né? Porque tudo vai mudando. A vida nos convida a mudar e nós queremos nos manter congelados, fixados. Então a gente vai ter traumas, né? Dores, a gente vai ter muitos confrontos na nossa realidade com os outros, com os acontecimentos. Daí a gente pode nesse momento aqui pensar na figura, na imagem dos bambus, né, que eles têm uma rigidez própria, mas eles reservam uma flexibilidade fundamental para se manterem de pé. Então os bambus, eles têm que lidar com a adversidade do vento que sopra contra eles.
que sopra forte. E os bambus poderiam, de repente, se fazerem resistentes ao vento, se enrijecerem, se endurecerem para enfrentar o vento. E o que aconteceria com o bambu? Sofreria um trauma, uma dor, ele quebraria. E assim somos nós, né? A natureza dos bambus faz com que eles se curvem, se façam flexíveis para enfrentar a adversidade do vento forte. E nós, para não sofrermos, para não nos quebrarmos, para não traumatizarmos, muitas vezes nós precisamos dessa flexibilidade no enfrentamento das adversidades. A dureza pode ter fins penosos, né? Precisamos pensar a respeito disso, né? Às vezes é importante dar um passo atrás para dar 2 passos para frente. É importante nos permitirmos mudar o curso do que nós havíamos pensado, né? A gente pensa, toma uma decisão, planeja, mas para a gente chegar no nosso objetivo, às vezes tem que mudar um pouco o caminho, tem que mudar a forma. O que nos importa é chegar ao nosso objetivo, alcançar o nosso fim. E para isso a gente precisa se permitir, né, caminhos diferentes, tempos diferentes, ter essa flexibilidade, né, para as mudanças necessárias para que então alcancemos os nossos objetivos. Então, ter essa flexibilidade, querer participar da dinâmica da vida de uma forma dinâmica, não se manter fixado em águas paradas, em mais águas, em mágoas. Isso vai nos fazendo aos poucos alargar a nossa visão, né? Percebermos a vida, os acontecimentos de uma forma mais ampla, mais integrada. Pensarmos que nós temos uma visão sempre limitada, sempre limitada. E se a gente se fechar nessa visão limitada, ela não vai se alargar. Então é necessário ouvir o que o outro tem a dizer, compreender o que o outro está vivendo, somar as diferenças, né? Não querer que seja tudo igual como eu penso, igual como eu quero, igual a mim. Agregar, somar, pegar o diferente e somar com o que eu tenho. Isso vai fazer com que eu me faça maior, mais maduro. A minha maturidade, o meu crescimento depende desse agregamento, dessa soma, dessa minha abertura para acolher o que o outro tem a me oferecer, seja pela dor que ele está atravessando, seja por uma sabedoria que ele queira me apresentar, o meu alargamento de visão, a minha ampliação de visão, a minha capacidade interpretativa depende muito dessa abertura. E por vezes a gente está fechado a tudo isso, né? E a gente não faz uma leitura positiva, né, das nossas falhas, dos nossos próprios erros. A gente tende a se fazer mais duro, mais fechado e até inseguro. E na nossa insegurança, diante das falhas que nós carregamos, dos erros que nós cometemos, a gente quer demonstrar para os outros que é forte e se impõe uma dureza que não vai nos permitir o aprendizado. Então, toda pessoa muito dura, muito rígida, muito amarga, vai ter dificuldade em aprender. Então, a gente precisa lidar melhor
com os nossos erros, as nossas limitações, como forma de consolidarmos os nossos aprendizados. Imaginemos uma criança que está sendo alfabetizada, ela vai escrever um texto, né, com pequenos equívocos na sua ortografia. Enquanto essa criança não percebe onde estão os equívocos, onde estão as letras trocadas, ela não vai aprender a escrita padrão. Então nós precisamos ver no modo como a gente vai escrevendo a nossa vida, que vez ou outra a gente burla uma letra, né? A gente erra na construção de uma frase. Então, ter essa capacidade de perceber o erro é importante para que a gente consiga fazer o correto. Então, o erro é algo muito positivo, mas que, no entanto, muitas vezes nós lidamos muito mal com o erro. Nós queremos nos punir, nós não aceitamos que nós possamos errar. E é preciso nos vermos como pessoas falíveis, né? Como pessoas inacabadas, como aprendizes da vida, como alguém que tem sempre algo a aprender todos os dias. Então os erros fazem parte do processo. Nós iremos nos deparar muitas vezes com erros nossos, com falhas nossas. E esse é o momento do despertar, né? De perceber o que precisa ser melhorado. Isso é muito bom, porque de forma pior vive aquele que não quer enxergar os seus erros, que não busca notar as suas falhas, as suas necessidades de aprendizado. Esses não vão crescer. Então é importante que nós sejamos caçadores das nossas próprias limitações, como forma de encontrarmos o caminho do nosso crescimento. Sempre que nos encontrarmos com uma falha nossa, com uma pequenez nossa, com uma dificuldade que nós temos, é muito importante que nos mantenhamos calmos, humildes, mansos. Por que eu digo isso? É muito comum que as pessoas se culpem diante do erro e se zanguem. Então a raiva, o zangamento, a ira diante do erro faz com que a gente se feche ao aprendizado. Vou te explicar um pouco melhor isso. Uma criança aborrecida, com a cara fechada, você vai tentar ensinar, falar algo para ela, a capacidade dela de aprendizado vai estar reduzida porque ela está sob o efeito da raiva. Então a raiva faz com que a gente feche os ouvidos, nós não queiramos receber nada do outro. A raiva leva a isso. E nós, muitas vezes, fechamos a cara, ficamos aborrecidos diante de uma falha que nós cometemos. Então é necessário nós irmos nos amansando, reduzindo a nossa raiva, acolhendo as nossas deficiências, as nossas falhas com mais humanidade, com mais serenidade, com mais afetuosidade. Nós precisamos ser afetuosos conosco mesmo, mediante as nossas falhas. Nessa serenidade, nessa mansidão, a gente vai conseguir abstrair o aprendizado da situação. Então essa humildade, ela é fundamental para que nós aprendamos com os nossos erros. O nosso ego, que nos faz egoístas, ele ele vai trabalhar pela raiva, ele vai cultivar em nós o aborrecimento. O nosso ego, ele tem uma preocupação muito grande com a nossa aparência, a nossa imagem,
Aí a gente vai dizer assim, poxa, mas eu não posso cometer esse erro. As pessoas não podem saber que eu errei. Como é que eu vou ser visto pelos outros? Eu sou fulano de tal, fulana de tal. Eu tenho uma imagem para ser preservada, né? Eu já tenho uma maturidade tal, eu já tenho tal idade, então eu não posso cometer esse tipo de erro. Então o ego ele tem essa preocupação, né? Como que eu vou ser visto pelo outro? Enquanto a gente tem essa preocupação, o nosso processo de crescimento fica prejudicado, né? Diante do erro, nossa postura tem que ser acolhedora, né? Fazer uso do nosso eu superior. E o nosso eu superior vai fazer uma outra leitura do momento em que a gente falha. Ele vai nos dizer que a gente precisa fazer uma alteração interna, mudar algo dentro de nós para que aquele erro não volte a acontecer. É o momento de despertar, é o momento de mobilizar mais forças, mobilizar sabedoria, mobilizar amorosidade para que os erros não voltem a acontecer. Mas isso é quando eu me volto para essa realidade interior e não estou fixado para como eu vou ser visto pelos outros. Eu olho para dentro e me faço até feliz, eu fico alegre, eu fico leve, eu fico satisfeito, porque eu estou sentindo que eu estou aprendendo, que eu estou me melhorando a partir das situações de erro. Esses erros, essas situações que nos pedem uma releitura, um perdão mediante dos acontecimentos, o perdão das pessoas, o auto-perdão, é algo fundamental para a gente se fazer alguém amoroso. Não tem como alguém viver o amor, descobrir o amor, fazer-se amoroso sem vivenciar as situações de perdão. Então o perdão, ele é como se fosse um estágio anterior à vivência do amor. E não tem como chegar ao amor, descobrir o amor sem passar pelo perdão. O perdão é a ponte que nos leva ao amor. E todos nós estamos aprendendo a perdoar. Ninguém é proprietário da palmatória do mundo para dizer apenas para os outros que eles têm que perdoar. Nós somos também desafiados permanentemente nesse sentido. Alguns de nós é mais magoável em situações muito pequenas, muito insignificantes, e outros já vão se fazer magoáveis em situações mais desafiadoras, mais difíceis realmente de serem perdoadas. Resta a cada um de nós se perguntar: será que eu me magoo com tanta facilidade, com tanta frequência? Será que quando eu passo por uma situação difícil, eu guardo aquela mágoa por muito tempo, por horas, dias, né? Por muito tempo? E essa mágoa tira o meu sono, altera os meus batimentos cardíacos, me deixa numa frequência muito negativa. Então, se nós somos com tanta constância e com tanta intensidade impactados pelo sentimento de mágoa, isso quer dizer que nós somos mais magoáveis. Algumas pessoas não lidam tanto com esse sentimento e são desafiadas em situações mais graves. Essas teriam uma maturidade maior, seriam pessoas já menos magoáveis. Mas tudo é um processo, todos nós estamos em processo e nós precisamos visualizar como que nós estamos e para onde nós queremos ir. E a partir das situações que nos chegam, vivenciar os sentimentos. Se a mágoa bater na nossa porta, vamos acolhê-la, vamos refletir sobre ela
e vamos superá-las, né? Transformar essa mágoa em compreensão, em entendimento, em amorosidade. E na medida em que a gente se permite vivenciar essa transmutação, essa transformação, a gente vai amadurecendo, nos fazendo mais fortes, mais sábios. A falta do perdão, quando a gente não consegue ter força, mobilizar forças, não consegue realizar o perdão, a gente está bloqueando a nossa capacidade de amar. E nós sentimos isso, né, em nós, em algumas pessoas, uma dureza, uma ausência de amorosidade, uma rigidez, uma secura nas pessoas. Esse pode ser o estado de qualquer um de nós se nos falta na nossa vida o amor. E o amor pode não estar conosco, pode estar bloqueado em cada um de nós se a gente não se permite perdoar. A abundância de amor na nossa vida depende da nossa capacidade de perdoar. Quanto mais nós aprendemos a perdoar, mais amorosos nos tornamos. Quanto menor a nossa capacidade de perdoar, mais secos, mais duros, mais infelizes nós seremos. E então a gente precisa estar buscando desenvolver essa habilidade de perdoar. Sabendo que perdoando nós vamos descobrir quem verdadeiramente nós somos, qual é a nossa verdadeira essência. Nós temos uma capacidade enorme de perdoar, de amar, de estarmos harmonizados, de sermos bons. E essa nossa essência, que é luminosa, ela poderá ser acessada por nós ou não. Eu me aproximo dessa minha essência, eu vou me tornando aquele que foi criado por Deus, puro, bom e amoroso, na medida em que eu vou percorrendo a ponte do perdão, passando sob a ponte do perdão, para chegar a essa minha origem divina, a essa origem como filho de Deus, né, que brilha, que ama, que colabora com o outro, que está harmonizado com o outro, que é harmonizado interiormente. Eu só vou conseguir acessar esse ser que eu sou, que Deus criou, na medida em que eu atravessar a ponte do perdão. Então esse áudio espero que ele contribua para as reflexões que cada um de nós realmente precisa fazer. Né? O segundo áudio, né, de um grupo de 4 áudios do Ho Oponopono. No primeiro áudio nós trabalhamos o sinto muito. Nesse segundo áudio estamos trabalhando o me perdoe. Teremos pela frente o terceiro áudio, que vai tratar do eu te amo. E o quarto áudio, que é o sou grato. E associados a cada um desses áudios, nós temos a oferta das essências florais de Saint-Germain, que vão facilitar a vivência desse processo por cada um de nós. De repente, quem é muito magoável, quem tem muita dificuldade de perdoar, tem sofrido a esse respeito, as essências florais de Saint-Germain, específicas para essa necessidade, pode lhe ajudar a viver esse processo, né, com menos resistências e com mais sabedoria. Então, no mais, quero desejar a todos que a vida flua,
que o amor flua, que o que Deus criou flua, se manifeste, se expresse, seja mais vivo, mais presente em cada um de nós. É um processo, peçamos essa ajuda, né, a Deus, busquemos a ajuda de quem possa nos ajudar, estejamos atentos para que a nossa vida seja de fato amorosidade, luz, harmonia e nós estejamos integrados, conectados a Deus. Que assim seja.